Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Vamos colocar de pé e vamos louvar, celebrar ao Senhor nessa noite, com toda a alegria, com todo o louvor que o nosso Deus merece. Se coloque em pé, chama o teu irmão, cumprimenta ele, aproveita agora este momento para um momento de comunhão, dê um sorriso para ele, dê um abraço para ele e diz: meu irmão, sou grato por você estar aqui nessa noite, eu sou grato por tudo que Deus tem nos proporcionado, por isso nós vamos louvá-lo com todo o nosso coração. Amém. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Juntos ao Senhor, cantarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha casa. Queria terminar com essa música não, vamos cantar mais um pouquinho dela aí, mas dá pra gente cantar um pouquinho melhor do que nós fizemos aqui. Semana passada nós estivemos aqui experimentando as eleições municipais. Uma coisa me deixou feliz é ver a disposição do pessoal em trabalhar com seus candidatos. Uma coisa que me deixou triste é ver a apatia do pessoal quando é para celebrar o nome de Jesus e trabalhar para a glória dele e para o nome dele.
Então eu queria que essa noite nós pudéssemos começar essa celebração com muita alegria, sabendo que o nosso candidato já ganhou, que é Jesus Cristo. Ele já venceu, Ele reina para sempre, e nós temos motivos para celebrar o nome de Jesus. Mas não dá para celebrar Jesus sozinho. A gente só é quando é comunidade. A gente só é gente quando a gente se encontra com outra pessoa. E eu queria que você desse a mão para a pessoa que está perto de você aí e fechasse os corredores. Pode fechar os corredores. E eu queria que você orasse agradecendo a Deus pelo seu amigo. Você tem amigo, você tem família, você tem muitos irmãos, e aí está a sua família na fé. Dê a sua mão à pessoa que está perto do seu lado e nós vamos orar uns pelos outros, agradecendo a Deus pelos nossos amigos, agradecendo a Deus pela nossa igreja, agradecendo a Deus pela família na fé que nós temos nesse lugar. Vamos orar uns pelos outros agora. Nós queremos agradecer a Ti por essa família tão maravilhosa. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa família da fé que se expressa nesse lugar, de lugares diferentes, de culturas diferentes, de posições sociais diferentes, mas mesmo a família na fé em Jesus Cristo, porque em Jesus somos todos irmãos. Em Jesus não somos mais gentios, em Jesus nós não somos gregos, em Jesus nós não somos sertanopolenses, em Jesus nós somos filhos de Deus, nós somos cordeiros do Pai. E podemos ter essa família da fé onde estamos reunidos aqui nesse lugar, Pai. Obrigado pelos nossos amigos, obrigado pelos nossos irmãos, obrigado pela nossa família. Nós queremos celebrar o Seu nome, Senhor Jesus. É tão bom poder celebrar o Seu nome, é tão bom poder se alegrar aqui nesse lugar, é tão bom poder, ó Deus, também abraçar e chorar com os que choram. Te louvamos por isso, te louvamos por essa família em nome de Jesus. Irmãos, nada mais bonito do que a gente poder se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é ser família. Isso é poder ser família e cantar que somos família. Semana que vem o Guilherme vai casar com a Ingrid. A gente vai estar se alegrando com quem se alegra. E de repente acontece uma tragédia e nós estamos chorando com os que choram. Essa é a experiência da família. Sermos família é estarmos juntos e aprendemos a olhar uns para os outros, não apenas para nós mesmos. Então nós vamos cantar aquela parte que diz assim: tenho amigos, famílias, muitos irmãos. E a gente vai olhar para a pessoa que está perto de nós e a gente vai dizer isso daí. Vamos cantar? Tenho amigos, famílias, muito irmão. Tenho amigos, família. Obrigado pela sua amizade. Isso. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. As palmas. Exaltado em nós. Louvaremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós temos agora aula de violino, violoncelo, trompete, trombone, clarinete e outros instrumentos de sopro. Tá joia? Então, se você se interessa, você já sabia dos outros instrumentos. Agora nós estamos inaugurando na nossa escola de música novos instrumentos. Então vai ser violino, violoncelo, trompete, trombone, clarinete e outros instrumentos de sopro. Se você se interessou por um desses novos ou quer participar ainda de um daqueles outros,
você pode dar o seu nome para a Rosângela, a saída do nosso templo, ela estará no nosso balcão. Dê o seu nome, dê o nome do seu filho, deixe o telefone para contato, que nós vamos tentar montar as turmas o mais rápido possível para você poder fazer parte. Mas eu não tenho esse instrumento. Dê o seu nome, nós vamos entrar em contato com você, colocar você em contato com o professor, e ele vai dar as dicas para você de como fazer as aulas, inclusive sem o seu próprio instrumento no momento, tá ok? Então dê o seu nome no final. Próximo aviso é em relação ao nosso futebol. Uma pessoa me ligou essa semana e disse: pastor, será que não dá para montar um time na igreja para a gente jogar? Puxa vida, eu falei, é verdade, né? Então vem aí, pessoal, o IPI Futebol Clube, uma nova maneira de jogar futebol. Né? Esse é o nosso slogan embaixo, uma nova maneira, porque foge de todas as características que você possa imaginar. Mas se prepare aí, a semana que vem eu gostaria que você já viesse, né? Nós queremos colocar, provavelmente no sábado à tarde, mas viesse preparado para dar o seu nome. Nós queremos montar um time de futebol aqui da nossa igreja, com talvez algumas pessoas que sejam convidados, para a gente fazer um futebol com uma característica bem interessante, inclusive um futebol solidário, para a gente poder trabalhar com questões sociais na nossa cidade também. Então semana que vem, vem aí no aviso certinho, semana que vem você pode se preparar para dar o seu nome e participar conosco do IPI Futebol Clube, um novo jeito de jogar futebol, tá bom? Próximo aviso, dá até medo, né, quando fala isso, um novo jeito de jogar futebol. Terça da Esperança, nós temos a nossa última mensagem, né, a última tópico da série de mensagens a respeito de Jabes. Jabes é um pequeno personagem da Bíblia com apenas 2 versículos sobre ele e que nós falamos aqui durante 4 terças-feiras e vamos falar durante 6. Então estamos na quinta, penúltima mensagem. Nós vamos ouvir mais um pouco a respeito do que Jabes orou e pediu a Deus nessa terça-feira. Você quer começar a sua campanha de oração, você também pode vir nessa terça e iniciar o seu propósito de oração na presença do Senhor às 20 horas. Aproveita aí essa terça-feira, é véspera de feriadão, né? Então aqueles que não vão viajar, porque o feriado é no meio da semana, vai fazer o quê? Vai para onde? Vai ficar em Sertanópolis? Então aproveita na terça-feira, que é véspera de feriado, vem participar da celebração conosco aqui nessa terça, e tem mais um convite para você que é o próximo. Nós vamos fazer uma vigília especial de feriado. Então, no dia 11 do 10, véspera do feriado do dia 12, nós vamos fazer uma vigília especial, saindo às 21h30 daqui da frente do templo. Pessoal, por que 21h30? Porque a nossa celebração das terças acaba entre 9 e 9h15. Então, às 21h30, né, às 21h30, nós sairemos daqui da frente do templo. Se o clima estiver bom e agradável, nós vamos até o lugar onde nós costumamos fazer a nossa vigília de oração. É nessa terça, depois da nossa terça da esperança, tá bom? Principalmente os casais, tá? Nós vamos ter um foco de oração a respeito do nosso encontro dos casais, que vai acontecer agora em novembro. Então, os casais que estão no Ministério de Casais precisam estar conosco nessa vigília de oração, para orarmos também por você. Outro aviso é que nós estamos iniciando uma série de mensagens aos domingos que tem por tema profundidade. Semana passada falamos sobre a profundidade da adoração, onde Jesus quebra os padrões do tempo de adorar, da maneira de adorar e do lugar de adorar. E nós vamos continuar falando sobre isso. Aliás, é o tema de todo mês. Por quê? Porque nós vamos falar sobre profundidade no Mergulhando nas Águas Tranquilas. Pode passar para mim? Nós teremos esse evento que vai acontecer agora no dia 22 a 30 de setembro, certo? De 22 a um sábado, até o dia 30 de setembro, é isso mesmo, 22 a 30 de setembro, de outubro, eu estou falando perdão e querendo corrigir, de outubro, 22 a 30 de outubro, nós vamos ter uma celebração diária aqui, sábado às 8 horas, segunda às 8 horas, terça às 8 horas, quarta às 8 horas, quinta às 8 horas, sexta às 8 horas e outro sábado às 8 horas. E o domingo, pastor? Domingo 2 horários, às 9 e às 19h30, tá joia? Não me corrijam se eu estou errado. É a semana que vem que muda o horário de verão? É isso, né? Então ajuste aí seu horário de verão semana que vem também, para você não perder o seu horário, de sábado para domingo nós adiantamos 1 hora, certo? Então não esqueça disso daí. Então, dia 22 a 30, não perca nenhuma dessa celebração. Quem vai estar conosco? Grandes homens de Deus que são marcados na nossa geração por composições e na área da adoração. Ademar de Campos, Azaf Borba, Natinha e o pessoal da IPI de Dourados que estará conosco aqui celebrando ao Senhor. Quais são os dias que eles estarão conosco? Estarão entre 22 a 30 de outubro. Você vem aqui, vem participar conosco e com certeza Deus vai ministrar na sua vida. Pastor, posso trazer alguém? Pode. Quantas pessoas? Quantas você quiser. Pastor, tem que pagar alguma coisa? Não, é gratuito. Deus tem nos abençoado e nós queremos abençoar a igreja com esta programação que vai com certeza edificar a sua vida e abençoar também o seu coração, tá bom? Então não perca isso, não marque viagem nesse período, vai ser um tempo especial. Mais avisos? Você pode entrar no nosso site
ipisertanopolis.com.br, e lá você vai ter acesso às nossas divulgações, às nossas programações, aos avisos, também às notícias que envolvem a nossa comunidade. E interessante que eu gostaria de aproveitar que talvez você não saiba, mas se o seu filho esteve na festa do pijama, pode passar, lá no site tem algumas fotos. Eu selecionei 2 fotos, aliás, quero agradecer ao pessoal que trabalhou na noite do pijama. As monitoras, os monitores, tivemos até vigia aqui, a noite inteira posicionado na fora, sentado na cadeira, foi coisa linda, a gente passar 2 horas da manhã e ter um vigia sentado. Vim aqui às 7 horas da manhã, tinha outro vigia sentado, coisa maravilhosa mesmo. Então, foi muito bem organizado, foi lindo. Queria agradecer a todos aqueles que trabalharam pela nossa noite do pijama. E se você, mamãe, não viu as fotos ainda, entra no site, lá tem todas as fotos do seu filho, tem as fotos dessa noite. Aliás, também aproveitar para falar sobre um outro evento que a nossa igreja fez, que foi o chá de primavera, e também tem fotos lá no site para você acessar. Mulher, você que participou, pode entrar no site e ver algumas das fotos que foram lá postadas pelo chá da primavera. Então, aproveitar também agradecer a todas aquelas que trabalharam, né, para a realização do chá de primavera que aconteceu agora em setembro. Então, são essas as questões que eu gostaria de mostrar para você. Entrando no site, você vai ter acesso a isso. Outra vez em relação aos jovens, né? Nós temos aí uma atividade dos jovens preparada para novembro. Então, você viu quantos avisos? Pegue aquele que é seu e marque aí na sua agenda. Imersão, intimidade profunda com Deus. Já que o tema é profundidade, eles estarão trabalhando o tema imersão num acampamento que vai acontecer dos dias 25 a 27 de novembro. Quem vai estar conosco é o pastor José Maurício, da Jocum de Curitiba. Já esteve conosco, foi um tempo maravilhoso que aconteceu quando ele esteve aqui com a gente. E nós queremos queremos mais de Deus através da vida do José Maurício. Ele estará conosco aqui. Então você, jovem, você pode fazer esse investimento e também vai ganhar uma camiseta de bônus. Pastor, eu quero ir, mas não tenho condição. Converse com o Guilherme, conversa com o Tanner, conversa comigo. Se você quer ir a esse acampamento, mas financeiramente você não tem condição, não é por questão financeira que alguém vai deixar de participar de uma programação nossa. Já temos dito isso e, por favor, vergonha você não participar. Pedir uma ajuda nesse momento, nós estaremos disponíveis para te atender com toda certeza, tá bom? Só não pode ficar de fora, que também as inscrições já estão acabando. E o último, momento missionário. Que isso? É quando a gente quer falar um pouquinho sobre missões. E para isso eu quero convidar a Inaile, que vem aqui à frente. Cadê a Inaile? A Inaile virá aqui à frente. Ela vai passar para nós um pouquinho do que ela experimentou nesses 5 meses, longe de casa, longe de Sertanópolis, e vivendo um tempo precioso na presença do Senhor. Sobe aqui, Inaile, por favor. Sério, tem que ser daqui de cima, é melhor assim, não é verdade? Como é que vai ficar lá embaixo? Então a Inaile foi para Jocum, agora em Curitiba, em Almirante Tamandaré. E ela ficou durante 5 meses estudando na Jocum. 3 meses na cidade de Curitiba e 2 meses no interior do Piauí. No interior do Piauí. E lá ela esteve no sertão trabalhando. E ela vai contar um pouquinho da sua experiência e vai falar um pouquinho do que Deus fez na sua vida naquele dia lá. A paz. Gente, eu orei por um mês, eu falei, Deus, eu sei que eu preciso falar para eles alguma coisa, como é que foi esse tempo, então me dá uma palavra, me fala, me dá pelo menos um texto de direção, né? E Deus em silêncio esse tempo todo, então eu entendi que era para eu compartilhar mesmo essa experiência de intimidade que eu tive com Ele, né? E eu quero dizer para vocês que Deus é Pai, que foi maravilhoso, assim, eu fico triste por ter que ter passado pelo deserto lá no outro lado do país, para ter essa intimidade com Ele, enquanto aqui na igreja a gente pode ter, né? Nas nossas próprias casas, a gente pode sentir mais essa intimidade com Deus. E eu fico triste por ter ido lá, mas sou muito grata por esse tempo, porque eu tive experiências assim das quais eu sempre pedi para Deus. E a minha oração nesse tempo todo foi, Deus, me dá experiência contigo, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade em confiar em pessoas, imagina confiar em Deus, assim. A gente sabe que existe um Deus, que Deus é pleno, que Ele é maior que tudo e que todos. Mas é difícil, porque a gente não vê, né? Às vezes a gente está na dificuldade, fala, Deus, mas sério que você está aqui? E Ele está ali, né? E então, esse tempo todo eu pedi experiências e Deus me deu grandes experiências. Assim, cada sentada que eu pudesse ter oportunidade de conversar com vocês, eu vou ter uma coisa nova para eu compartilhar do que Deus fez comigo. E antes, vi a libertação de Deus, sabe? Deus me falou assim, Enaile, assim como existem ratoeiras para os ratos, eu faço satanices com Satanás. Ele engana, ele, tipo, como Jó, né? Ele permitiu que fosse usado por Deus, mas Deus falou, olha, você pode pegar meu filho, mas poupa a vida dele. Eu senti que comigo foi aquilo ali, sabe? O meu carro deu PT e Deus me permitiu a vida. Hoje eu estou só com uma fratura no
no Cox, mas isso é o de menos para quem passou 5 meses no meio do deserto com essa fratura, ainda glorificando a Deus, né? E aí começou daí a minha experiência com Deus. Eu tinha chamado para a África, alguns sabem aqui, desde 2007 Deus compartilha palavras comigo sobre isso. Eu fui toda animada, falei, Deus, estou pronta, vou dormir em Toca, vai ser do sertão para a África, né? E eu fiquei em Betânia do Piauí, e lá nós trabalhamos com algumas comunidades de quilombolas, né? Que são africanos refugiados, né? Escravos. E uma dessas comunidades chama Baixão. E eu chegando assim, próximo a esse tema, sobre esses lugares, alguém me disse que o Baixão é oficialmente a África do Brasil, né? Aí minha anteninha assim já levantou, eu falei, nossa Deus, estou chegando na minha África, né? E foi muito especial chegar naquele lugar, o Espírito Santo me convenceu, falou assim, toma filha, essa é a sua África. E eu pude entender que aquele era o deserto que era necessário eu passar, sabe? Tive experiências assim de paternidade, de intimidade, pude perceber Deus naquele lugar. Com tão pouca coisa, a gente pode levar tanto para outras pessoas, sabe? E experiências íntimas de profundidade mesmo com Deus. É muito legal chegar aqui e a igreja está nesse tema. Eu ter visto esse avivamento na igreja, né? E enquanto Deus trabalhou a mesma coisa comigo lá do outro lado do país. Então, assim, hoje eu sou muito grata por esse tempo. Hoje eu realmente tenho Deus como meu pai. É estranho eu falar isso, porque muitos de vocês me viram crescer na igreja. Assim, não é culpa dos meus pais, não é culpa do pastor, não é culpa de ninguém, mas foi uma opção minha mesmo. Às vezes a gente cai nessa religiosidade que o pastor tanto tem nos alertado. E aqui fica um aviso, um conselho de amiga e irmã para vocês, gente. A igreja não é essa parede, a igreja é vocês, sabe? Onde vocês forem, representem tudo aquilo que vocês têm ouvido aqui, o que Deus tem ministrado no coração de vocês. Deus falou muito comigo sobre a forma de se vestir, os lugares que eu frequento, quem eu sou em casa, quem eu sou na rua. Ele pede a gente que a gente seja inteiro, seja completo, onde quer que a gente esteja, sabe? E quando Deus começou a ministrar comigo sobre essas coisas, eu assim me quebrantei. Eu sinto que quando é que a gente é nada com Deus, né? Quando a gente abaixa e põe a cabeça nos pés da cruz mesmo, é aí que Deus se satisfaz e Ele vê que fica muito feliz com essa atitude, né, que a gente acaba passando. Então, acho que 2 palavras podem resumir esse período para mim, é plenitude e gratidão. Eu aprendi a ser grata demais por tudo que eu passei e por tudo que eu tenho, né? Ver que com tão pouco outras pessoas são tão felizes, eles acordam agradecendo um Deus que eles nem têm experiências, assim, não têm o discernimento de saber que Deus está ali, mas eles têm certeza que Deus está ali. E a gente aqui com tanta coisa, às vezes é tão ingrato, tão carrancudo, não cumprimenta o irmão do lado, e lá a gente chega, eles vão abrindo o portão, arrastam todas as cadeirinhas, assim, e oferecem o que tem de melhor pra gente, sabe? Tive uma experiência que uma pessoa pegou e perguntou, ele via aquela alegria na gente, assim, porque lá meninas de 13, 12 anos já são mães, têm 3 filhos, assim, correndo atrás deles, e eles viam a gente chegando tudo solteira, moços, mulheres, né? Tinha gente mais de idade na minha igreja também. Eles viam a gente tão feliz em ter uma família, assim, né? Como eles tinham lá. E eles chegaram a perguntar para mim, quanto paga para servir esse Deus que vocês estão servindo? Porque eles sentiam alegria na gente, como era gostoso chegar e conseguir falar de coisas que a gente viveu, sabe? E um versículo que Deus falou comigo, que eu posso resumir também nesse tempo todo, foi mesmo sobre a história de Jó, mas é que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E para mim foi muito pleno isso, assim, eu sou muito, muito feliz por essa nova vida, eu poder entender, assim, na prática, nesse novo tempo, que eu tenho uma nova vida, que Deus me concebeu como filha de novo, e reconhecer Deus como meu Abba, sabe? Um paizinho, protetor, Ele está ali onde quer que eu esteja. E reconhecer que meu corpo é templo do Espírito Santo, saber mesmo tomar cuidado por onde eu vou, com quem eu ando, as nossas amizades, foi muito bom. E eu tinha feito um vídeo, mas ele acho que acabou ficando um pouquinho longo. Deu certo aí, Gabriel? Pode soltar. Do céu, o som da tua voz, a quem enviarei, quem há de
há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a agir? Ser minhas mãos a tocar essa geração. Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração. Eu me comprometo a fazer do teu querer o meu querer. Quero que o seu vento me faça chegar aos lugares onde se encontram todos os mesmos motivos que te fizeram ultrapassar a morte. As pedras não clamarão, os oprimidos já clamaram e isso basta para o seu coração. Quero unir a minha voz a deles quando a angústia sufocar a liberdade. Ninguém falará em meu lugar, e ainda que o pecado ameace bradar, quero ter a força de quem foi alimentado pelo pão da tua vontade, para que o revite soe eternamente. As minhas obras, que sejam elas as que o amor me delegou, que o suor derramado no caminho do semeador evapore a ti, com o calor do sol da justiça, e que o sangue dos acusados no passado, e justificados para todo sempre, escreva na terra todos os verbos que o amor criou para expressar a vida. Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Amém. Tem que ir, Nath, faz favor. Quem há de ser minhas mãos? Pessoal, graças a Deus, nós temos condições, inclusive, de termos alguns missionários em campo, como a Marília, que está no Senegal, que é a filha dessa casa. Também o Chiquinho e sua esposa, que estão entre a tribo indígena em Sassoró, aqui no interior do estado do Mato Grosso do Sul. E para a gente é um privilégio poder enviar pessoas para ter essas experiências de campo também. A Inali foi essa primeira experiência que nós tivemos aqui, nesse local, com jovens com uma missão, que é a Jocum. Nós, no decorrer do nosso ministério, nós já enviamos mais de 15 jovens para esse lugar para ter essas experiências. Alguns estão hoje, um está na Inglaterra, outro está na Ucrânia, outro está
nos Estados Unidos, outro está na África, outro está em Dourados, outro está em Ourinhos, outro está em Santa Cruz do Rio Pardo. E a verdade é que essa experiência é uma experiência transformadora. Não significa que eles voltarão de lá e deixarão suas casas, seus lares, suas profissões e viverão e atravessarão o Atlântico para ser missionários numa terra estranha. Não é necessariamente isso, mas é uma experiência com o coração de Deus durante 5 meses na Jocum de Curitiba. E graças a Deus, nosso conselho entendeu isso e nós estamos apoiando um jovem por semestre para ir na Jocum em Curitiba, sustentando parcialmente o valor que é pedido lá. Então nós temos um valor X e a nossa igreja durante os 5 meses ela sustenta parcialmente para que esse jovem possa levantar o seu sustento e também ter seus mantenedores. Eu queria convidar você a aprender a fazer isso, a descobrir quem são essas pessoas que têm esse chamado e investir na vida delas, dizer como eu posso te ajudar. Às vezes com 50, com 30 reais, com 100 reais, com 200, o que você puder fazer, investindo na vida dessa pessoa. Nós já temos uma jovem que irá em janeiro agora, já está selecionada, já fez a sua inscrição e nós apresentaremos ela para a igreja logo, logo. Mas eu queria que você aprendesse também a se aproximar e dizer o que eu posso te ajudar, como eu posso investir. A experiência de campo da Inali, por exemplo, levou 2 meses no interior do sertão nordestino. E isso também demanda recursos, existem necessidades financeiras. E todo prático é necessário um valor que é levantado. E a gente queria contar com vocês, para a gente poder trabalhar juntos. E jovens da nossa igreja, ou não jovens que quiserem ter essa experiência, está aberto às oportunidades. Aquela pessoa de mais idade que tinha lá, quantos anos tinha? 60 e pouquinhos, está vendo? 60 e pouquinhos estava fazendo Jocum, que é jovens com uma missão. Jovem, na verdade, é o que está por dentro, não o que está por fora, e a gente sabe disso. Então, se você tem interesse de conhecer mais sobre isso, se você quer viver isso, nos procure, diga, Senhor, pastor, eu tenho sentido um chamado do Senhor na minha vida, eu gostaria de ter essa experiência. A cada semestre nós teremos uma pessoa da nossa igreja em campo, podendo viver e experimentar isso que a Inali viveu. O que a Inali deixou desse versículo é: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ela foi muito clara, foi muito certeira no que ela disse. Não é culpa dos meus pais, não é culpa do pastor, não é culpa da igreja. É a minha religiosidade me fez descobrir Deus só tanto tempo depois que eu poderia ter descoberto tão antes, não é verdade, Naila? Isso é culpa nossa, quando a gente se acomoda na poltrona da religiosidade. Nós vamos orar pela Naila, nós vamos agradecer a Deus, porque ela está de volta. E agora? Agora Deus tem que dizer qual é o próximo passo. E ela precisa disso. A dona Lourdes e o seu Chuquinho estão aí? Cadê eles? Vem cá, faz favor, vocês entram aqui, não se apresentam. E eu procurando aqui, faz favor, vem aqui à frente, já vamos aproveitar e orar pelos nossos missionários. Olha que bênção, que dia especial, hein? Que coisa boa. Vamos orar por vocês. Vou aproveitar, vou pedir para vocês orarem pela Inali, né? Já que vocês estão por aqui. Faz um favor, Chiquinho, ora pela Inali, para Deus abençoar, né, poderosamente a vida dessa moça na presença do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos estender a mão para cá? Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, como é bom encontrar com irmãos dispostos a te servir e de compartilhar, ó Deus, com a igreja as suas experiências que teve. Ó Deus, obrigado, Senhor, e continue abençoando essa jovem, para que o teu nome, ó Deus, seja anunciado entre todas as nações, todas as línguas, todas as tribos. Pai, como é bom viver o Evangelho, como é bom, ó Deus, o Senhor nos descobrir qual seja, ó Deus, a tua vontade nas nossas vidas. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor descobriu qual era a vontade do Senhor sobre a vida dessa jovem. E eu peço, ó Deus, a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia, a tua bondade para com ela, ó Deus, prosseguir nos ensinamentos da tua palavra e viver, ó Deus, esse evangelho tão precioso das nossas vidas. E que a igreja, ó Deus, possa entender o seu chamado, as suas decisões, o seu agir na vida dela, ó Deus, para que ela, ó Deus, possa ser abençoada por ti e ir ao lugar que o Senhor permite que ela vá, e que o teu cuidado seja constante sobre a vida dela. Enche, ó Deus, com a graça, e que o Espírito Santo do Senhor repose sobre ela, em todos os lugares por onde quer que ela esteja, ó Deus, que o teu cuidado seja constante sobre a vida dela. Isso cubra a vida dos seus familiares também, ó Deus, e sobre a vida da igreja, que a igreja seja abençoada através da sua vida. Guarde, ó Deus, o abençoe. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
Gente, eu acabei deixando passar, mas eu quero agradecer de coração. Cada oração, vocês estiveram junto comigo, não me deixaram sentir sozinha. Cada crise que eu tinha lá, porque Deus cutuca lá no fundo, mas é muito bom, né? O pastor esteve comigo, muitos irmãos aqui me apoiaram de diversas formas, muito obrigada. E hoje eu quero testificar também, mais uma vez, a obra de Deus na minha família, que hoje, quando o pastor pediu para a gente dar as mãos e abençoar o irmão do lado, eu percebi que a fileira assim inteira era da minha família, né? E a gente pediu por muitos anos que isso acontecesse e Deus tem feito isso com a gente. Muito obrigada a vocês e glória a Deus. Amém. Obrigado, viu? Aproveite você que está aqui, pode continuar em pé. Já temos aí a Inaile, temos o Chiquinho e a Dona Lourdes aqui. Quiser conversar sobre missões, você já pode descobrir um pouquinho mais conversando com eles. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Você que está nos visitando não precisa ficar constrangido com esse momento, mas se você quiser e puder participar, é claro que será bem-vindo. Mas à frente da sua fileira tem um envelope onde você vai colocar se é uma oferta, se é um dízimo ou se é uma oferta missionária. Lembrando que a oferta missionária ela é dedicada e ela é orientada para sustentar os nossos missionários em campos e investir nessa obra de atravessar lugares onde as nossas mãos não podem chegar, outros podem ir por nós. Vamos devolver nossos dízimos e ofertas, pedir ao pastor João fazer essa oração, abençoando agora o que você vai fazer. E enquanto nós cantamos essa primeira canção, você pode vir à frente e devolver seu dízimo e a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque Tu és fiel e o Senhor tem provido cada uma das nossas necessidades através do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Sua riqueza tem nos alcançado, a Sua riqueza tem nos sustentado, ó Deus, e tem nos dado a alegria de podermos, neste momento, trazer adiante do Teu altar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Parte do nosso ganho, parte, ó Deus, daquilo que o Senhor tem nos dado, nós devolvemos para o Senhor agora com muita alegria no nosso coração. Obrigado pela provisão na casa dos nossos irmãos, na nossa casa, ó Deus, e abençoe a Tua igreja, para que ela tenha sempre um coração grato e contribua para a honra e a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bênçãos eu provar, quando o teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, eu te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, eu cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome. Sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei num caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou.
Glórias a Deus. Amém. Viemos aqui neste lugar esperando pela presença do Senhor. Amém. Estamos aqui neste lugar porque existe uma pessoa neste lugar. Se tem uma pessoa que nos move aqui neste lugar, é Jesus Cristo. E nós esperamos pela sua presença. Nós queremos mais dele, nós queremos profundidade, nós queremos viver mais de Deus. Por isso nós vamos declarar agora que nós esperamos pelo Senhor, que nós ansiamos pela presença do Senhor. E Ele irá derramar bênçãos sem medidas, graças sem medidas sobre nós. E o poder e a glória do Senhor será vista neste lugar, através de transformação, através de alegria, através de louvores, através de corações quebrantados. Vamos declarar. Esperamos por Ti, Jesus. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Derrama Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Estás aqui. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Derrama Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Na plenitude
tua presença, derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Vamos declarar mais uma vez, eis-nos aqui. Vamos declarar, eis-nos aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Na plenitude do teu Espírito, derrama a Shekinah, derrama a Shekinah. Na plenitude do teu Espírito, derrama a Shekinah, derrama a Shekinah. Queremos a tua presença, Deus. Manifeste, Senhor Deus. Continue, Deus, manifestando a tua Shekinah sobre este lugar. Porque o único motivo de estarmos aqui, Deus, é para adorar o teu santo nome. Porque somente tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Merecedor de toda glória. Ô Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Que a nossa adoração possa chegar no seu trono como cheiro suave nas suas narinas. Que possamos atrair a tua presença para este lugar. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Digno, Senhor, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus, só tu és poderoso, Deus, aleluia.
de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, somente tu, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, oh, somente tu és santo, Senhor. Quero te convidar a você declarar isso ao Senhor, esse refrão bem forte. Santo, santo é o Senhor, oh Deus. Santo é o Senhor Deus. O Senhor está aqui neste lugar, você pode fazer isso. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, somente tu, Deus. Santo é o Senhor Deus poderoso. Tu és digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Senhor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Não vamos perder isso que Deus está querendo fazer no nosso coração essa noite. Convidar as crianças que venham aqui à frente, enquanto nós vamos cantar bem baixinho, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. As crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Continue cantando aí no seu lugar. Senhor, nós consagramos essas crianças a Ti. São os nossos profetas, são os pastores, são os evangelistas, são as pastoras, as missionárias. Colocamos nas Tuas mãos, Pai. Use-os poderosamente para a Tua glória e faz deles um instrumento vivo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Com toda a sua força. Aleluia. Coloca para fora isso, para que essa geração ouça, esse bairro ouça, essa cidade ouça, que somente Jesus está no trono de glória. Só Ele é poderoso, só Ele reina. Não há outro que ocupe o trono de glória na cidade de Sertanópolis. Não há outro que será reverenciado, reconhecido, adorado, exaltado, a não ser o nome de Jesus. Ouça, império das trevas, quem é santo? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ouça, autoridades, quem é santo? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ouça, jovens, quem é santo? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ouça, homens e mulheres, quem é santo? Jesus Cristo é o Senhor.
Ouça toda geração quem é santo, Jesus Cristo nosso Senhor. E não há outro que seja digno, merecedor de honra, adoração e louvores, a não ser o poderoso Deus, de quem não somos dignos nem de olhar em sua face e nem estar diante da sua presença. Obrigado, Senhor, por nos receber em tua presença. Obrigado por nos aceitar pelo sangue de Jesus. Embora o Senhor, sendo grande, poderoso, exaltado e santo, encontra-se com pecadores como nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão linda. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Que oportunidade maravilhosa a gente tem de poder se encontrar com Deus tão santo que nós não somos dignos nem de olhar para a sua face, nem de estar diante do seu trono, e nem de comparecer diante da sua presença, mas Ele mesmo assim nos aceita e nos entende e nos encontra. Eu quero compartilhar com você hoje esse tema. Pode colocar para mim, por favor. O chamado de Deus para as águas profundas. Já que estamos falando sobre profundidade, eu queria pegar alguns minutos aqui dessa noite para a gente poder olhar um pouquinho mais de perto o que significa isso. O que Deus tem para fazer em sua igreja, o que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida, quando o tema é profundidade. Aliás, superficialidade é o que nos basta. Estamos cansados de rasura, estamos cansados de superficialidade. Nós não queremos mais superficialidade nos relacionamentos, nem familiares, nem amorosos, nem profissionais. Nós estamos à busca e à espera de relacionamentos cada vez mais profundos e mais duradouros. Por quê? Porque a nossa geração é uma geração que aprendeu a viver na superficialidade. E infelizmente também está transferindo isso para o seu relacionamento com Deus. Ezequiel capítulo 47 é o texto que fala o chamado de Deus para as águas profundas. Deus não quer manter o seu povo à margem. Deus não quer manter o seu povo nas águas rasas. Deus quer levar o seu povo para as águas mais profundas, e vamos saber o que isso significa em Ezequiel capítulo 47. Você pode ler comigo no telão, ou você pode abrir a sua Bíblia se assim desejar, mas no telão nós temos aqui alguns destaques desse texto para você acompanhar conosco. O homem levou-me de volta, Ezequiel capítulo 47, versículo 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía para o lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na sua mão. E enquanto ia, mediu 500 metros, talvez na sua Bíblia esteja 1000 côvados, mas é uma medida antiga. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto mediu 500 metros. Levou-me pela água, a água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava até o joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não se conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então até a margem do rio de volta. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui da direção situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando a água deságua no mar, a água ali será saneada. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugares próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas servirão de remédio. Até o versículo de número 13, o nosso encontro com a palavra de Deus essa noite está nesse texto. Queridos irmãos, vocês que tiveram ou terão a oportunidade de conhecer um pouquinho do território de Israel, você vai descobrir um fato alarmante.
que a gente às vezes não se dá por conta do que acontece lá. 2/3 daquele lugar, do território de Israel, que é de 180 quilômetros de leste a oeste, né, de leste a oeste, e de 580 quilômetros de norte a sul, um pequeno quadradinho, né, um pequeno extrato de terra lá no Oriente Médio. 2/3 daquele lugar são desertos. São desérticos, nada vive, nada sobrevive, nada cresce naturalmente. 1/3 daquele lugar é semideserto, que pode então ter chuvas ocasionais. Para nós que estamos no Brasil, é muito difícil falar de um clima desértico. Nós conhecemos o semiárido, nós conhecemos o sertão nordestino, sabemos como é difícil a precipitação em questão de milímetros de chuva naquele lugar. Mas de uma média no Brasil, nós temos regiões que chovem de 1.000 a 1.200 milímetros por ano com certa facilidade. Nós temos regiões com menos chuva que chove de 500 a 800 milímetros. E onde se falta muita chuva, chove não menos do que 400 milímetros. Olha só, no território de Israel, a chuva não é vista. A chuva ela não é algo, a água não é algo natural. Por isso que eles brigam tanto por aquele território, porque ali existe um veio de água, muito conhecido, que desce do Monte Horebe, ele vem até aquele lugar que se chama Mar da Galileia, desce e desemboca no Mar Morto, e do Mar Morto então a água é distribuída até chegar no Mar Vermelho, mais ao sul. Esse lugar ele é rodeado de águas, Israel. Algo que não é natural, porque a chuva, a precipitação milimétrica lá é de 60 milímetros por ano, nas regiões semiáridas. Ou seja, quando se fala de água para um judeu, está se falando de vida, e de vida plena, e de muita vida. Quando se fala de água para um judeu, nós estamos falando de algo que é a essência da vida. Para nós que estamos acostumados a abrir a torneira e sair água, para nós que estamos acostumados com enchentes, para nós que estamos acostumados com açudes, ribeirões e rios cortando as nossas cidades, para nós é algo natural. Para nós que estamos acostumados com o clima tropical, onde a grama começa a crescer, principalmente nessa época do ano que estamos agora, onde ela cresce, nós reclamamos a cada 15 dias, meu Deus, mas a minha grama já cresceu. Lá não é dessa maneira, nada é natural. Por isso que quando nós falamos desse texto, a primeira palavra que aparece é a palavra água. E todo judeu que escutou essa mensagem, todo judeu que encontrou essa palavra que nós acabamos de ler, sabia exatamente o que ela significava para eles. Quando se fala em água, se fala em vida. Isso não é tão natural para nós. Porque lá no território de Israel, se você encontrar alguma coisa que tem vida no solo, você vai descobrir que existe intervenção humana. Você vai cavucar um pouquinho e vai encontrar pequenas mangueirinhas passando por debaixo do solo, numa técnica chamada cotejamento, onde fica pingando, tic, tic, tic. E assim eles conseguem fazer as melhores frutas, conseguem produzir os melhores ramos dos alimentos, eles conseguem fazer muitas coisas pela técnica do gotejamento com a intervenção humana. Nós reclamamos da grama crescendo. Se um judeu vem até a nossa casa e fala, cresce sozinha, você diz, cresce, dá um trabalho que você nem imagina. Mas sozinha, cresce assim para cima? Sim, cresce sozinha para cima, sim. Porque nós estamos tão acostumados com esse ambiente que a palavra água para nós talvez não comunique tanto. Não comunique tanto. Mas quando esse povo ouviu pela primeira vez falar água nesse texto, eles disseram, opa, nós sabemos o que significa. Onde tem água, tem vida. Onde tem água, tem vida. Então Deus está querendo trazer vida para o seu povo. Por favor, Ezequiel, continue. Esse texto ele é suave aos nossos ouvidos. Essa palavra é boa à nossa audição. Continue, Ezequiel, vai mais frente. E ele diz, então, nessa visão, o homem que se prefigura na pessoa de Jesus Cristo, ele me pegou e me levou, então, até a porta do templo, de onde saía muita água. E essa água começou a correr. Opa, Ezequiel, está saindo água? Água no templo? Opa, nós entendemos, a água é vida. Se tem muita água, então é muita vida. Sim, mas não para por aí. O homem mediu 500 metros e a água dava no tornozelo. Mediu mais 500, a água dava nos joelhos. Mais 500, água na cintura. Mais 500, 2.000 metros de distância da porta do templo, a água já batia nos lombos. E depois disso, Ezequiel, depois disso era tanta água, que a gente não podia nem passar andando. E o povo diz, agora a gente entendeu. Deus quer trazer vida, mas não pouca vida. Deus quer trazer muita vida para o seu povo. O problema é a palavra seguinte, que aparece nesse texto, e que nós demos destaque, que você percebeu muitas vezes ela em amarelo ali, que é a palavra templo. Água e templo parece que não combinam nesse texto. Por quê? Porque a palavra
templo, ela significa o centro da vida religiosa do povo de Israel. Então, para aquele povo entender que tinha muita água saindo do templo não era fácil. Eles entendiam que a água descia do Monte Horebe, que a água chegava no Rio Jordão. Eles entendiam isso, mas água fluindo do templo, peraí, onde é que tem água no templo? A gente vai descobrir daqui a pouco. O que Ezequiel está querendo transmitir nessa mensagem é que a água é o centro da vida e o templo é o centro da religião para Israel. Ele coloca essas duas figuras no mesmo lugar. Deus chama Ezequiel para um tete-a-tete, para mostrar a respeito dos povos futuros, de que conviveriam com a sua presença, de que existe sim um lugar onde a presença de Deus e a vida devem fluir naturalmente. Para um judeu não era normal que existisse muita água no templo. Por quê? Porque existia no templo apenas um lugar para colocar água, chamado de bacia de bronze. Olha lá o que diz Êxodo capítulo 30, versículo 18. Deus dá uma orientação para o povo de Israel. Faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com água da bacia. Todas as vezes que entrarem na tenda do encontro, terão que se lavar com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. Eu trouxe algo aqui para exemplificar para você. Ela não é de bronze, mas é de inox, mas serve para a gente poder visualizar como seria mais ou menos. Para o judeu, quando ele ouve a mensagem de Ezequiel capítulo 47, quando se fala água, fala em vida. Quando se fala em água saindo do templo, ele só lembra de um lugar que tem água no templo, a bacia. O único lugar que tem água no templo de Jerusalém é a bacia. A bacia que era utilizada para os sacerdotes. Todas as vezes que um sacerdote iria oferecer um sacrifício, antes de realizar tal ato, ele se lavava na bacia, lavava suas mãos, se preparava, se purificava para poder se apresentar diante da presença do Senhor. Portanto, irmãos, quando nós falamos em bacia, nós falamos de um recipiente de água parada. Quando falamos em bacia, nós falamos de um lugar aonde foi escolhido para as águas que simbolizam a purificação e a vida estarem contidos e restritos. Falar para um judeu que tinha água no templo era de um lugar restrito, um lugar contido, um lugar que não tinha o fluir, um lugar que não tinha correntezas. Água era sinônimo de bacia. E quando eles colocam essas duas mensagens lado a lado, então vira uma confusão muito grande em suas mentes. O que você está querendo dizer para nós, Ezequiel? Está querendo dizer que Deus tem muita vida? Está querendo dizer que a água da bacia não é suficiente? E por isso que Deus vai trazer mais água sobre o templo, para começar no templo? Bom, é isso que nós vamos ver aqui. Se a gente perceber, no capítulo 1 até o 36, desse livro grandioso da Bíblia, chamado Ezequiel, você vai encontrar palavras de condenação. O povo pecou. Vocês estão longe da minha vontade. Vocês estão afastados do meu querer. Vocês tropeçaram. Vocês erraram. Agora vocês estão pagando um preço altíssimo por terem escolhido seguir os falsos deuses e não ter andado após as minhas orientações. Então, do capítulo 1 ao 36, Deus está falando palavras de força contra o seu povo, palavras de denúncia contra o seu povo. E muda depois. Do capítulo 37 até o 47 que a gente leu, Deus diz assim: mas eu vou restaurar vocês. E quando eu restaurar vocês, vocês terão que fazer isso, vocês terão que ter a cortina desse tamanho, vocês terão que ter os pilares desse tamanho, a porta de entrada será assim, a madeira será de tal forma, será coberta de ouro, a veste do sacerdote será de novo. Irmãos, esse capítulo aqui, do capítulo 37 ao 47, é aquele livro de Levítico que você às vezes pula na sua leitura, de tão intenso que ele é e de tão às vezes sem nexo para a nossa mente ocidental. Fala de medidas, de púrpura, fala de muitas coisas, de detalhes que às vezes a gente não quer capturar. E ali está, mais uma vez, Deus mostrando prescrições. Do 1 ao 36, condenação, vocês erraram e falharam. Do capítulo 37 ao 47, agora terá que ser dessa maneira. Mas no capítulo 37 tem uma mudança, tem uma alteração. E essa alteração já traz imediatamente o fim das prescrições. No capítulo 47 e 48, a gente vai encontrar que Deus está agora falando: olha, existe uma superação da prescrição.
Quando isso acontecer, eu vou trazer sobre a vida de vocês uma nova maneira de viver a minha presença. Uma nova maneira de se relacionar comigo, não baseada em prescrições humanas. Quando eu derramar da minha presença sobre toda a carne, vocês não vão mais se relacionar comigo em termos religiosos. Vocês não vão mais se relacionar comigo em termos de orientações apenas doutrinárias. Vocês vão se relacionar comigo em um outro nível, e uma outra forma muito mais profunda. É aí que chega o capítulo 47. O capítulo 47 é Deus dizendo: tem algo que começa no templo, nesse lugar das prescrições, o centro da religião de Israel. Tem algo que começa no templo, mas não pode ser paralisado no templo. Esta é a evolução da mensagem de Ezequiel. Por quê? Porque ele mostra água, aí ele mostra rio, e depois aonde esse rio vai parar? No mar. A água parada da bacia, ela não fica restrita a um recipiente. Ela sai do recipiente e transborda. Ela vai pela soleira do templo. Ela passa por debaixo da porta do templo. Ela começa a se avolumar, crescer, aumentar. Ela vai se tornando um rio, até o ponto dela chegar e se encontrar com o mar. E então essa água se torna numerosa demais, tumultuosa demais, grandiosa demais. O que Deus está querendo falar para o seu povo, irmãos? O que será que Deus estava querendo comunicar para Israel através desse texto? Esse texto não pode ser olhado de uma maneira poética apenas. Esse texto não pode ser olhado de uma maneira fria e teológica. Existe um texto, esse texto existe um conteúdo que vai mostrar uma nova maneira que Deus quer se relacionar com o seu povo. E que maneira é essa? Qual é a tensão que está sendo gerada aqui? Porque para você e para mim, que estamos no mundo ocidental, ouvir esse texto e ler esse texto é natural. Mas para alguém que vivia o Oriente e sabia o que essas palavras provocavam em seus ouvidos, para eles era muito difícil entender essa mensagem, porque existe uma tensão aqui. Que tensão é essa? A tensão profética é que Deus está dizendo para o povo que existiria um tempo em que o templo não poderia conter o mover de Deus. Existiria um tempo em que o templo não poderia conter o mover de Deus. Água é vida, centro da vida. Templo é o centro da religião. A água, que é apenas conhecida como bacia no templo, transborda, e o templo não consegue resistir. E essa água começa a fluir, e essa água começa a aumentar, essa água começa a ampliar o seu alcance, essa água começa a se avolumar, e então o templo não pode fechar as suas portas, o templo não pode restringir, a bacia não pode aprisionar essa água que quer fluir. Talvez seja por isso que Jesus disse para aquela mulher: se você beber da minha água que eu te der, ela será como um rio para fluir pela vida eterna. Ou seja, não é um rio estancado, não é um rio paralisado nos encontros de domingo à noite, não é um rio paralisado nas minhas devocionais bíblicas, não é um rio paralisado nas programações religiosas. É um rio que flui, que avança, começa no templo, mas o templo não pode resistir o seu crescer, o templo não pode resistir o seu avolumar. Quando essa água, ela começa a fluir, não há estrutura que a aguente, não há estrutura que a suporte, e portanto não há como burocratizar demais Deus, não há como descrever mais de Deus, não há como determinar muito de Deus, porque quando nós falamos de água, nós falamos de um elemento que se espalha, que vai, que avança e que amplia o seu alcance. Irmãos, quando o povo de Israel ouve isso, eles dão um passo para trás e falam assim: mas espera aí, como é que é essa história? A gente conhece Deus no templo, a gente viaja 3 vezes no ano para ir para o templo, para fazer as nossas festas no templo. Se a gente quer falar com Deus, a gente vai no templo. Se tem alguém que quer ministrar a nós por Deus, é o sacerdote. Se alguém que nós precisamos ouvir, é o sacerdote. Se existe um lugar sagrado, é o templo. Se existe uma pessoa sagrada, é o sacerdote. E aí eles ouvem essa mensagem dizendo: não, a água vai ampliar e vai aumentar, e o templo não vai conseguir resistir, e ela vai fluir, e vocês vão ter que viver um novo nível da presença de Deus. Um nível que vai pedir de vocês não tornozelos, nem cinturas, nem ombros, vai pedir de vocês absolutamente tudo. Irmãos, essa é a mensagem. O povo de Israel ouviu: vai chegar um tempo em que o templo não será o centro da religião de Israel. Vai chegar um tempo onde o templo não vai ter toda a presença de Deus contida nele.
Vai chegar um tempo em que o templo será apenas um lugar, dentre tantos outros que Deus quer se revelar. Então, 600 anos depois dessa mensagem, o povo de Israel está então vivendo um dos maiores avivamentos pseudo, falsos e fraudulentos avivamentos da sua história. O sacerdote, o sumo sacerdote Caifás, o sumo sacerdote Anás, que estava naquele lugar posicionado, estavam muito orgulhosos da religião daquela época. Eles olhavam do alto do seu orgulho, da vaidade, eles olhavam para o movimento no templo e falavam: viu? Nunca o templo esteve tão movimentado. Nunca as pessoas compravam e vendiam tantas pombinhas. Nunca se ofereciam tantos carneiros, tantos novilhos. Nunca o templo teve tanto câmbio. Nunca o templo foi tão bem visitado. Debaixo da nossa autoridade, debaixo da nossa direção, esse templo está vivendo um grande avivamento. Aí vem um homem de Nazaré, chamado Carpinteiro de Nazaré, conhecido pela família de José e chamado de Jesus. Esse homem chega no templo. Ele não é qualquer homem, ele é o Filho de Deus. E quando ele chega no templo, eu fico imaginando que ele lembrou da mensagem de Ezequiel 47. Quando o pai disse: vai chegar um dia em que o templo não vai conter o meu mover. 600 anos depois, Jesus entra no templo. 600 anos depois, Jesus entra no templo de Israel. Aquele templo que tinha sido falado: não, vocês não vão conseguir resistir quando a minha força, quando a minha glória visitar vocês. Não, vocês não vão conseguir. Jesus entra no templo 600 anos depois, sabe o que ele descobre? Que não há avivamento ali, que não há vida com Deus ali. Tinha muita adoração, mas não tinha quebrantamento. Tinha muito sacrifício, mas não tinha entrega. Tinha muitas pessoas, mas não tinha comunidade. Tinha uma estrutura grandiosa e suntuosa, mas não tinha vida. Quando Jesus entra naquele templo, ele se lembra da mensagem, acredito eu, de Ezequiel: tomba a mesa dos cambistas, derruba a cadeira daqueles que compravam e vendiam, expulsa os mercadores de dentro do templo e diz assim: a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. A água que daqui começa, ela não fica restrita a esse lugar. A água que daqui flui, ela flui para todos os lugares. Portanto, vão para longe, porque vocês estão transformando a casa do meu pai num templo restrito, numa cova, num covil de salteadores, uma corja que está atrelada a esse templo, se alimentando dos benefícios da religião. Vão embora daqui, porque esse lugar é casa de oração para todos os povos. Quando Jesus entra no templo, ele diz assim: vocês não entenderam nada. Já falamos sobre isso aqui uma vez. 600 anos depois, Jesus entra no templo e fala: vocês não entenderam nada. Era para as águas estarem fluindo, era para as águas estarem crescendo, e vocês de novo na bacia, e vocês de novo nas prescrições, e vocês de novo na religiosidade. Era para a água, vocês estarem nadando de braçada, dando mergulhos, saltos ornamentais. Era para vocês estarem fluindo nas águas, e vocês ainda estão se lavando na bacia. Vocês não entenderam nada. 2.500 anos depois da mensagem de Ezequiel, que nos afeta hoje, a você e a mim. 2.500 anos depois de Ezequiel 47, será que nós entendemos alguma coisa? Será que nós ainda entendemos alguma coisa, irmãos? Eu fico pensando, hoje eu estava voltando de Dourados, eu fiz um casamento lá ontem à noite, estava voltando com a minha família, e num momento de quietude eu comecei a refletir: Senhor, quando eu chegar naquele templo, o que eu vou fazer naquele lugar, se não nada mais do que eu faço na minha vida? Será que a gente entendeu alguma coisa, irmãos? Será que a gente entendeu que o templo é onde começa, mas não é onde que termina? O templo não é um fim em si mesmo? Será que a gente entendeu que a vida com Deus é uma vida dinâmica, que nos chama, que nos empolga, que nos motiva, que traz vibração, a alegria de poder servir, e não uma miséria espiritual, uma tristeza, uma religiosidade que dá a impressão, irmãos, que nós estamos debaixo de escravidão, estamos debaixo de uma penalização divina. Às vezes, irmãos, quando nós nos achegamos ao templo, a impressão que dá é que nós estamos cumprindo um sacrifício.
Às vezes, quando nos achegamos ao templo, a impressão que dá é que nós estamos nos envolvendo em uma punição divina. Será que nós entendemos alguma coisa? Que esse lugar é o lugar do fluir das águas, que é o lugar onde começam as águas, mas as águas não param aqui. Aqui, o papel do pastor, o papel do ministro de louvor, o papel de qualquer líder é simplesmente mostrar: a fonte está aqui. É pegar uma picareta através da mensagem, no seu coração endurecido, na sua vida distante, na sua espiritualidade fria, pegar uma picareta e bater, e dizer: aqui tem uma fonte, pode mergulhar nela, siga, porque ela vai aprofundar, ela não fica rasa, ela não fica nos tornozelos. Não, essa fonte não vai te trazer domingo que vem da mesma maneira, essa fonte não vai te trazer semana que vem no mesmo estado espiritual, essa fonte não vai te trazer na semana que vem para você participar de mais um evento religioso. Não, quando você provar dessa fonte, você vai ver que ela vai te levar para cada vez mais lugares profundos, lugares intensos, lugares onde a vida de Deus pode ser percebida e vivida profundamente no seu coração. Nosso papel é esse, irmãos. Eu não sou a fonte. Essa igreja não é a fonte, essa denominação não é a fonte, essa equipe de adoração não é a fonte. Nós dizemos onde está a fonte é Jesus. Mergulhe nele, vá até ele. Nosso papel é só abrir, nosso papel é abrir o caminho e dizer: está aqui a fonte, agora mergulhe, nade, se esbalde, aproveite. Mas, irmão, será que nós entendemos alguma coisa? Será que nós entendemos alguma coisa? Porque é possível a gente ter o nosso próprio termômetro espiritual. Porque existe um termômetro espiritual no nosso coração que mostra o nosso grau de vibração com Deus, o nosso grau de paixão pela presença de Deus. E se a gente for bem sincero conosco mesmo, a gente vai ver que esse termômetro talvez esteja marcando graus abaixo de zero. Abaixo de zero, se a gente for bem sincero conosco mesmo. Porque a gente aprendeu a viver da bacia. A gente aprendeu a viver da bacia. E nós continuamos ainda. Por isso, irmãos, a pergunta de Ezequiel 47 é a seguinte: você vai continuar se lavando na bacia ou vai mergulhar no rio? É a pergunta que eu quero fazer para você essa noite. Essa pergunta Deus já me fez há um tempo atrás e eu decidi abandonar a bacia. Eu decidi abandonar esse lugar da religiosidade. Eu decidi, através de um pacto com Deus, de não me modelar mais ao que a religião pede e exige de mim, mas a me modelar ao que o meu mestre está pedindo e exigindo do meu coração. E eu quero fazer essa mesma pergunta para você que um dia Deus me fez, e eu quero trazer essa mesma pergunta para você. Você vai continuar se lavando na bacia, ou você vai mergulhar no rio? Porque se você quiser bacia, a religião tem para te dar. Se você quiser para a bacia, nossa igreja tem para te dar também. Temos, claro que temos, só depende de como você vê. Você pode ver a adoração como uma baciada. Oh Deus, que baciada boa essa noite. Glória a Deus, aquela ministração daquele louvor, que baciada tremenda. E depois a nossa vida continua na mesma mesmice, na mesma miséria, e a adoração não flui do nosso coração. Uau, mas que palavra empolgante, que palavra de fé, que baciada boa. Oh meu Deus, que bom que o pastor pregou essa noite, e mais baciada sobre o seu povo. E nós aprendemos a fazer programas para as bacias. E nós chamamos o povo dizendo: grande evento de baciada para a igreja, grande evento de baciada para Sertanópolis, dos dias 22 a 30 de outubro, venha tomar uma baciada com Ademar de Campos, venha tomar uma baciada com o grande ministro de louvor, Azaf Borba, e quem sabe no próximo domingo, você venha tomar uma baciada daquelas com a equipe de adoração da igreja presbiteriana. Nós podemos continuar criando programas bacias para a igreja. Nós podemos, porque se a gente não parar para pensar, e se a gente não refletir, a estrutura pode prejudicar o nosso comprometimento em mergulhar no rio e continuamos abraçando a nossa bacia. Porque ela é mais confortável. Ah, aqui eu sei o que tem aqui dentro, pastor. Ah, eu sei que não molha demais. Se eu quiser, eu me molho. Se eu não quiser, eu não me molho. Eu sei como eu posso cuidar da minha bacia. Está aqui, ó. Eu posso colocar mais água, menos água. Eu posso fazer com a minha bacia o que é o meu bem entender. Eu posso colocar minha bacia aqui hoje, ficar sem ela, dar uma voltinha. Quando eu precisar, eu posso voltar para a minha bacia. Olha só, irmãos, nós nos tornamos muito aptos e exímios administradores de bacia. Entendeu?
E como pastor, eu fico temendo de eu estar criando mais bacias, para você dar aquele mergulhão. Então você olha a bacia e fala, é hoje que eu vou nadar nas águas, é hoje que eu vou mergulhar. E fala a verdade, irmãos, na bacia não dá para colocar nem um pé direito. O que dá para a gente fazer é pegar algumas gotinhas e jogar. Para a gente conseguir iludir a nossa mente e para a gente conseguir desviar a atenção da religião, então a gente começa a fazer a bacia como algo mais amplo, como algo maior. Então a gente começa a pensar assim, bom, a bacia é pequena, mas ela tem outras utilidades. Por exemplo, venha domingo que vem na igreja, que você vai ver a bacia na cabeça do pastor. Então assim, aí você vai ter uma coisa boa, uma boa experiência na igreja, a bacia na cabeça do pastor. Não! Venha na próxima semana e a bacia estará na mão do ministro de louvor. Que beleza! Não, irmãos, venha pegar uma baciada quando você devolver seu dízimo e sua oferta. Venha à frente e cada um ganhe de presente a sua própria bacia. Irmãos, então a gente começou a criar programas de bacia, começamos a criar um personagem para a nossa religiosidade. E quantos de nós não respondemos essa pergunta ainda? Quantos de nós ainda estamos na bacia? Quantos de nós ainda estamos mergulhando em águas rasas, paradas, estagnadas, podres, que não são vivas, que não comunicam mais, que não trazem mais alegria para a sua vida, que não despertam seu coração para amar a Deus e amar as pessoas? Quantos de nós ainda estamos amando os programas da bacia? E lá vamos nós, semana que vem, para mais uma baciada. E de bacia em bacia, nós vamos alimentando o espírito da religião. Nós vamos alimentando uma fé falha, frouxa, morta, e que não vibra, que não ama Jesus, e que não entende que o reino não pode ser contido em águas paradas. Irmãos, essa é a pergunta. Por que será que a gente prefere tanta bacia ao invés do rio? Eu tenho algumas hipóteses para que isso aconteça, e queria compartilhar com você aqui rapidamente. A primeira hipótese que eu tenho, que a gente prefere a bacia, é porque a bacia me dá segurança. Quando a gente fala de rio, a gente fala de algo que a gente não tem controle. Quando a gente fala de rio, a gente fala de algo que a gente não tem poder, a gente não exerce autoridade. Quando a gente fala de rio, a gente fala de algo que é misterioso para nós. Não sei quantos de vocês sabem nadar, mas aqueles que não sabem nadar sabem do que eu estou falando. Quando você, por exemplo, é convidado para ir numa chácara, beira-rio, e você tem a oportunidade de entrar às margens do rio, você vê exatamente quem sabe nadar e quem não sabe. Quem sabe nadar, quem já mergulhou em águas mais profundas, ele simplesmente entra assim no rio. Quem não sabe nadar, você já viu como ele entra no rio? Já viu? Não é assim? Nós temos uma geração inteira na igreja que ainda não aprendeu a nadar. Nós temos uma geração inteira ainda no nosso país que frequentou grupos de louvores, que frequentou programas evangélicos, que assiste programas na televisão. Uma geração inteira que frequenta as suas igrejas, uma geração inteira que paga as suas promessas. Nós temos uma geração inteira que é acostumada a viver na bacia, mas que quando fala de rio, são resistentes, porque não sabe o que vem dali por diante, não sabe o que o rio vai exigir, não sabe o mistério que há nesse rio. E eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente fala de profundidade, a gente fala de perder o controle. Tem gente que não se entrega a Deus porque tem medo de perder o controle. Tem gente que não se entrega a Deus, não vive a vida intensa na palavra de Deus, porque simplesmente está sentindo que precisa se apoiar em alguma segurança. Eu preciso de margem, eu preciso de um lugar para pisar. Não, meu trabalho, mas de jeito nenhum. Não, minha família. Não, mas o meu sucesso. Não, mas a minha vida. E a gente vai pisando em margem de segurança para a gente poder caminhar tranquilo, para a gente poder andar em tranquilidade. Agora, quando a gente entra no rio, pouco a pouco, a gente vai perdendo a nossa margem de segurança, para a gente aprender que a melhor coisa quando a gente vai para o rio de Deus é não controlar, é ser controlado. É não dominar, é ser dominado. É não resistir, é se entregar por total. Um exemplo, quando você entra no mar, por exemplo, ou numa piscina que é em declive,
E aí você começa a entrar e as águas batem no tornozelo, você está cheio de si. Então você vai entrando e a água começa a bater no joelho, tem cidade, mas você ainda tem mais parte fora do que dentro, então você ainda está em segurança. Quando a água chega na cintura, você começa a perceber que começou a perder o equilíbrio. Quando a água bate então aqui nos seus ombros, você já é mais da água do que de você mesmo. É a água que te domina mais do que você domina ela. E quando você dá um passo e perde então o seu ponto de apoio, se for rio, é a correnteza que te leva. É ela que diz para onde você tem que ir. Irmãos, que coisa maravilhosa. Quando a gente experimenta o rio de Deus, você fica lutando nas margens com água rasa e as coisas não vão para frente, não fluem. Deixa o rio levar você. Deixa a presença de Deus te conduzir. Você fica lutando por um casamento que está à base da falência e não deixou o rio de Deus fluir para transformar você como esposa, como marido. Você está lutando com uma empresa que não vai para frente. Você não deixou o rio de Deus fluir para te levantar como empresário verdadeiramente. Você está lutando com o rio de Deus por um relacionamento onde você não se entregou e disse: Deus, eu perco a minha margem de segurança. Eu não quero ficar preso na minha bacia. Eu não quero ficar preso nas minhas decisões. Eu quero que o Senhor me leve pelo seu rio. Irmãos, a minha esposa sabe disso. Se hoje nós estamos onde estamos, é porque um dia nós falamos assim: Senhor, o nosso pé está tão bom aqui na margem, Senhor. Não pede isso de nós, não. E o Senhor disse: eu tenho algo melhor para vocês, mas tem que dar o passo seguinte. E a minha esposa sabe disso, que nós decidimos dar o passo seguinte. E nesse passo seguinte, as águas de Deus fluíram. Nesse passo seguinte, a correnteza de Deus nos levou. E a correnteza de Deus nos deixou aqui em Sertanópolis. Nos colocou aqui nesse lugar. Porque quando nós tiramos o nosso pé da margem, o rio de Deus nos falou onde nós deveríamos ir, não mais onde nós queríamos estar. Irmãos, existem coisas que nós estamos lutando com Deus, quando na verdade a gente poderia deixar o curso das águas criar o seu próprio ritmo, criar o seu próprio caminho. O que é que Deus tem colocado no seu coração? Quais são os sonhos que tem palpitado na sua alma? Quais são as coisas que você deseja que flua na sua vida, mas que você ainda está apegado à margem, dizendo não, isso não, quando na verdade Deus está pedindo para você se lançar ao rio. Sabe o que nos faz ficar com a bacia? A bacia não nos deixa perder o controle. É a gente que leva, a gente carrega, a gente sabe onde ela está. A gente diz: fique aí, quando eu precisar de você eu te busco. O rio não tem jeito. Uma vez que você entra nele, você está nele. E estando nele, é ele que cuida da sua vida. É ele que diz onde você tem que estar. Mas a segunda coisa que eu entendo a respeito da bacia, por que a gente prefere a bacia? É porque na bacia tem eu demais e água de menos. Na bacia tem eu demais e água de menos. Vou tentar entrar nessa bacia aqui por um pouco. Bom, ela não vai conseguir me cobrir. Aliás, bacia nenhuma vai conseguir me cobrir por inteiro, coisa que somente um rio profundo pode fazer. O que isso significa? Que quanto mais eu entro no rio, mais eu desapareço. Não sei se você já percebeu. Águas pelo tornozelo, tem mais eu e menos água. Águas pelo joelho, tem mais eu e menos água. Águas pela cintura, tem eu e tem água. Águas pelo ombro, tem mais água do que eu. Água atravessar a nado, tem mais água do que eu. Aliás, eu desapareci, agora só se vê a água, não se enxerga mais o eu. Irmãos, sabe por que a gente prefere a bacia da religiosidade? Porque a água do Espírito vai pedir que você desapareça. As águas do Espírito vai pedir que você suma. E que o seu eu seja aniquilado, para que a água de Deus, a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, seja vista em sua vida. Sabe por que muitas pessoas, elas não querem servir a Deus nos bastidores de alguma coisa? Porque elas precisam ser vistas, elas precisam ser notadas. Sabe por que pessoas querem auditórios? Sabe por que muitas pessoas querem grandes plateias? Quanto mais eu entro, mais eu desapareço. João disse assim, depois de ter uma igreja bonita perto dele, quando vê Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sigam-no. Não fiquem comigo, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Quando o rio de Deus vem na minha vida, quando eu desisto largar a bacia e mergulhar nas águas, o eu desaparece. E eu aprendo a servir para ele. Eu aprendo a viver para ele. Eu aprendo a andar para ele. Por isso, queridos irmãos,
Eu acredito que são essas duas coisas que mais me restringem a mergulhar no rio e a abraçar com toda a força a bacia. Primeiro, segurança. Eu quero saber quem é, onde vou, como vou, onde vou chegar e ter o domínio de todas as coisas da minha vida. Só que a vida pela fé não é bem assim não, irmãos. Vale a pena planejar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Segunda coisa, quando a gente mergulha no rio, acaba o egoísmo, mimimi, né? Acaba. Estou aqui para servir, estou aqui para desaparecer, estou aqui para ser útil para você, estou aqui para abençoar a sua vida. Não importa se você me maltratou, não importa se você pisou no meu calo, não importa, o meu eu está aniquilado, desapareceu. Desde que eu mergulhei nas águas do Espírito, não aparece mais nada de mim, só aparece a glória dele sobre a minha vida. Agora, para encerrar com você, eu queria mostrar isso. Que nós estamos apegados à bacia principalmente por causa desse texto, de Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a fonte de água viva que eu era, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm águas. Irmãos, longe de nós cometer esse equívoco. Longe de você, longe de mim, longe dessa comunidade, tá bom? Longe dessa comunidade, querer cavar cisternas para dizer, ei, é aqui que Deus está fazendo algo em Sertanópolis, vem para cá você também, que é aqui na IPI de Sertanópolis que Deus está fazendo alguma coisa. Não é, Deus está fazendo algo em Sertanópolis e nós estamos participando disso, irmãos. Não é aqui. Esse não é o lugar, não é o recipiente final. O que nós entendemos é que isso aqui não é uma cisterna rachada. O que nós entendemos é que as águas vivas estão fluindo nesse lugar. E nós estamos participando dessa correnteza. Nós estamos participando desse fluir, amém? Eu quero que você entenda isso, irmãos. Tem um avivamento em Sertanópolis. Tem pessoas se dobrando a Jesus que a gente nunca imaginava. Tem pais pedindo perdão para os filhos. Tem filhos pedindo perdão para os pais. Tem gente abandonando a vida de pecado para seguir a Jesus. Tem gente ligando para o pastor perguntando, eu quero uma oração. Será que você pode ir na minha casa? Tem um avivamento nesse lugar, irmãos. Mas não é essa denominação que faz esse avivamento. É do céu. É de Deus. É esse fluir que vem de lá. E nós estamos dentro disso. Não é isso que está dentro de nós. Entendemos? Dentro de algo, nossa igreja cabe, mas nós não podemos conter isso que é maior, onde não cabe na nossa igreja. Pode começar aqui essa noite, mas não para aqui, vai fluir, vai avançar, vai crescer, vai chegar no Amâncio Seco, vai chegar no Rebelo, vai chegar no Jardim Paraíso, vai chegar aqui no Santa Mônica, vai visitar as regiões do Lago Tabocó, vai chegar em todos os lugares, porque essas águas começam aqui, mas não param aqui, elas fluem. Agora, longe de nós abandonar a Deus e cavar os nossos próprios programas, e fazer as nossas próprias baciadas, e ter a nossa própria religião. E aí, quais são as lições que eu aprendo de Ezequiel? E eu queria que você, de alguma maneira, anotasse isso, na sua mente, no seu celular, no seu tablet, no seu papel. Mas eu queria que você aprendesse comigo essa noite, que isso está marcado no meu diário. E no meu diário, quando Deus me falou desse texto, Ele disse algumas coisas interessantes, que é assim, começa no templo, mas o templo não pode conter. Pode até começar aqui, essa noite, mas esse templo não pode resistir o que Deus quer fazer nessa cidade. O que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer fazer na sua história, no seu casamento, o que Deus quer fazer no seu futuro, no seu vestibular, na sua universidade, esse templo não pode conter o que Deus pode fazer na sua vida. Onde Deus quer te levar. Tem vez que o templo vai ficar pequeno para você. E você vai entender que Deus está te chamando para além paredes, para servir além cidade, além país, além oceanos, e poder ir nas águas do Espírito e servir num lugar que o templo não pode conter. A outra lição é que a parte mais rasa é o templo. Uau, pastor, que louvor abençoado, que palavra profunda, que igreja abençoada, que coisa maravilhosa. Eu quero te dar uma notícia essa noite. Você que está empolgado essa noite com essa igreja, você que está feliz de estar aqui essa noite, você que está vivendo um tempo maravilhoso nessa igreja agora, eu quero dizer uma coisa para você, a parte mais rasa é aqui. A parte mais rasa é essa noite. A parte mais superficial que você viveu aqui agora é o que você está ouvindo. Existe uma água muito mais profunda para você, para a sua vida, para a sua família. A parte mais rasa ainda é o templo. As águas fluem da bacia do templo. Mede-se 500, mais 500, 2 quilômetros de distância, 2.000 metros. A parte mais rasa é o templo, porque quando a água cresce, coisas maravilhosas e maiores vão acontecer além do templo na sua vida. Irmãos, o domingo à noite é maravilhoso, mas ainda é a parte mais rasa do que Deus quer para a sua vida.
Se você está acostumado aos domingos à noite, eu quero dizer para você essa noite, ainda é a parte mais rasa. Tem uma água mais profunda para você mergulhar e para você experimentar. Terceira lição, tudo que a gente precisa é uma fonte. Só isso. Não precisamos mais nada disso. Começou no templo e fluiu. A gente não precisa de mais nada a não ser a fonte, nós já temos. Sabe quem é a fonte? Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós já temos essa fonte. E é tudo que a gente precisa. E por fim, o rio tem um lugar determinado para fluir. Sabe para onde o rio vai? Essa aqui é a parte que eu mais gosto, que Deus falou comigo. Quando esse rio vem, a gente não fica abobado dentro da igreja. Oh, Jesus, aleluia! Ai, igreja! Ai, coisa maravilhosa! Ai, irmão, dá um abraço aqui! A gente não fica assim. Porque quando o rio vem, ele tem um destino final. Sabe onde é esse destino final? O texto diz: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Que mar é esse? Que mar é esse? Israel, Jerusalém, leste, Mar Morto. Quando essa água chega no Mar Morto, essa água é tornada sã e traz vida naquele lugar. Irmãos, quando a água vem na nossa vida, ela vai para leste. Sabe para onde ela vai? Ela vai para os lugares mortos, ela vai para as escolas de Sertanópolis, ela vai visitar asilos em Sertanópolis, essa água visita lares destruídos em Sertanópolis, essa água vai para o leste, vai para o lugar onde tem morte, onde tem podridão, onde tem dor, lá em vida. Quando a água nos toca na igreja, irmãos, nós não ficamos na igreja, nós não ficamos inebriados do Espírito, nós saímos por aquela porta, somos homens, ou você é uma mulher, somos pessoas de Deus, que são fluir para regiões mortas. Essa semana, nessa fonte que se abriu aqui, Deus vai te usar para te levar em lugares mortos, para você poder levar vida, porque o rio de Deus tocou a sua vida, tocou o seu coração, e ele tem um destino final. O rio de Deus tem vida para levar a lugares mortos. O rio sai do templo, cresce e vai para onde tem morte. Parece que está ao contrário. O rio fica no templo, na bacia, e os lugares de morte que ficam mais longe de nós o possível. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós. Irmãos, quando o rio pegar essa igreja, essa cidade não vai ser mais a mesma. Quando o rio pegar a sua vida, a sua família não vai mais ser a mesma. Quando o rio pegar o seu coração, sua empresa não vai ser a mesma, seu trabalho, sua história não vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque o rio começa a correr para leste. E quando ele começar a correr para leste, tem vida pela frente. E a gente não vai poder enumerar e contar o que Deus pode fazer no nosso meio. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor. Eu queria que nós orássemos para que a gente não fosse edificadores de bacias e construtores de recipientes para prover a vontade de Deus. Que a gente não fosse bacia para ficar restringindo o que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida. Para que a semana que vem você não venha tomar mais uma baciada do pastor e nem mais uma baciada da religião. Que a semana que vem você venha mergulhar no rio. E, aliás, você venha nadando nesse rio, que é mais legal ainda. O mais lindo ainda é que você venha nadando no rio. Irmãos, com todo respeito, me perdoem, mas jogar fora a bacia e vamos mergulhar no rio de Deus, algo para a sua vida. Senhor, estamos calos na religião, porque a gente não tem mais vida dentro de nós. Nós nos tornamos os lugares áridos, nós nos tornamos os desertos que não produzem vida. Temos o centro da religião, mas não temos o centro do teu coração. Por isso, Senhor, a começar de nós aqui em Sertanópolis, que nós possamos encontrar a fonte, e que a fonte nos leve além do templo, e que domingo que vem a gente volte nadando, não mais para ver essa bacia que nós podemos construir como homens, que a gente volte nadando na vontade do Senhor, no querer do Senhor, na graça do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe esse homem, essa mulher, esse jovem, para que a gente possa fluir no rio e não ficar apegados à religião da bacia.
É o que nós pedimos, Senhor. Faz isso no nosso meio. Em nome de Jesus essa noite. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Amém. Nós vamos sair daqui, irmãos, ouvindo essa canção. E nós vamos cantar essa canção domingo que vem. Domingo que vem nós não vemos para baciadas aqui. Domingo que vem a gente vem nadando para ver o que Deus quer de nós, de mais profundo na nossa vida. Deus abençoe. Uma boa semana. Escute essa canção.